Eu vou te apresentar agora o guia de planejamento executivo que eu usei com muitos líderes de empresas pequenas e grandes para resolver o mesmo problema: planejamento que vira lista de tarefas. Na vida real, o que mata a construção do plano é sempre a mesma coisa. O diretor pede um plano, uma visão estratégica, mas o que chega é uma lista de iniciativas. Esse guia eu usei em empresas que eu sou sócio, consultorias e mentorias para ajudar profissionais a subirem de nível e terem realmente uma conversa executiva. Se você é um líder e quer que seu time suba de nível ou é um profissional e precisa construir um planejamento executivo, esse vídeo é para você. Primeira coisa que você tem que identificar e entender antes de construir o plano é qual é o mote do ano da empresa, ou seja, o que significa isso aqui? Isso aqui significa entender bem quais são as premissas e os objetivos da companhia para o ano que você vai construir o plano. Então não adianta você construir um plano maravilhoso olhando só para a sua perspectiva diária se você não souber exatamente qual é o mote da empresa. O que a empresa está buscando para esse ano? Ela quer mais eficiência? Ela tem um problema específico de crescimento? Ela precisa reduzir custo? Ou várias coisas em conjunto? Quanto maior a empresa, mais complexo fica, mas é interessante entender bem qual é o mote da empresa para a gente saber como construir o nosso plano. Ou seja, de nada adianta construir um plano que não tem a ver com o problema da empresa, atrelado ao problema da empresa. Não é bom para você e para a sua área, mas não é bom para a empresa. Então, aqui eu estou simulando um problema, né, em um mote da empresa. Então, eu tentei fazer o mais genérico possível, mas que tenha coerência, para que não fique direcionado exatamente para um segmento ou para outro, tá? Então, primeira coisa aqui nessa simulação dessa conversinha aqui entre um executivo ou uma executiva com o seu time, ou um fundador de uma empresa, o sócio de uma empresa, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual que é o principal problema da empresa hoje? Nesse caso, estou dizendo que existe uma baixa previsibilidade de receita e margem devido a pouca disciplina de qualificação e governança de desconto. Ou seja, a gente está dizendo que eu tenho um problema de previsibilidade de receita e margem devido a pouca disciplina de qualificação, provavelmente aqui dos clientes que vêm, dos leads que vêm, e da governança de desconto. Ou seja, a gente está entendendo mal o que vem, né, de potenciais clientes e também está aplicando desconto e uma precificação errada para esses clientes que entram. E o que isso causa de consequência? Ele infla o pipeline do time comercial, provavelmente, né? Ele aumenta o retrabalho, porque tem vindo muito lead ruim ou leads com baixa qualificação. Isso cria uma surpresa no fechamento de clientes, ou seja, se o cliente está mal qualificado, né, desde a estrutura de aquisição, ele vai manter uma pressão recorrente sobre o caixa e liderança, né? Ou seja, eu faturo menos e a liderança é cobrada pela qualificação e pelo fechamento dessas vendas. Ou seja, a gente precisa resolver alguma coisa nesse funil aqui para que esse problema seja resolvido. Então, tendo em vista este problema da empresa, esse mote que vem da alta liderança, sócios ou diretoria, a gente parte para o roteiro do planejamento estratégico. Uma coisa importante, tá? Quanto mais enxuto o planejamento, mais difícil é de fazer. Quando eu falei que ele vira uma lista de tarefas, é porque é mais fácil você criar uma lista cheia de coisas, cheia de hipóteses, de possibilidades de resolução de problema, mas não necessariamente isso é uma visão executiva. Isso é uma visão de como você vai resolver. A alta liderança, quando a gente está falando de novo, né, de sócios, executivos, diretores, ele não está tão preocupado com o que você vai fazer. Ele está preocupado com o resultado do que você vai fazer. Porque, no fim, a cobrança, né, quando a gente quer subir de nível na nossa carreira, é sobre o resultado que causa e menos sobre como eu vou fazer. De novo, quanto maior a empresa, mais complexo esse processo fica, né? Mais áreas, maior o número, o desafio é muito maior. Quando a gente está falando de multinacional, a gente está falando de vários países, culturas diferentes, mas, de qualquer forma, a gente consegue estruturar alguma visão executiva de verdade para que não seja uma lista de tarefas ou afazeres. Então, o primeiro ponto é o seguinte: dado o cenário da empresa e o mote que a gente vai atacar, você já sabe que problema a empresa quer resolver ou qual é o tamanho do buraco, né, que a gente está e precisa trabalhar. A primeira coisa é, dado este cenário da empresa, qual é o problema real que a sua área pode resolver, certo? Então,
fazer uma divisão clara aqui. Uma coisa é que é o problema da sua área especificamente, uma outra coisa é o problema da área atrelado ao mote da empresa, tá? Então, você precisa declarar isso aqui em um parágrafo, qual é o problema real da sua área atrelado ao problema que a empresa precisa resolver. No passo 2, a gente vai para um objetivo único, anual. Aqui é importante separar que isso aqui não é a meta que você vai ter para a sua área ou para o seu time, etc. Mas é qual o objetivo diante do mote da empresa e dos objetivos que ela tem a resolver, qual é o objetivo estratégico anual da sua área? O que você vai atacar para chegar no resultado que a empresa precisa? Lembrando que esse cenário aqui que eu coloquei do mote da empresa, aqui ainda não tem o lado numérico, certo? Aqui é assim, a gente está precisando aumentar a previsibilidade da receita para ter mais previsibilidade de fechamento e, como consequência, ter mais previsibilidade de receita, menos pressão no caixa e por aí vai. Obviamente, você precisa aprofundar para entender qual que é o tamanho da meta, qual o objetivo, quanto precisa faturar, quanto tem que ter de margem e tal. Mas a gente já consegue ter noção aqui do que a gente precisa resolver, né? Para onde a empresa está olhando como mote direcional estratégico. Então, no momento que você declara qual o problema real da sua área, a gente parte aqui para o passo 2, que é definir qual é o objetivo anual. Eu já vou trazer exemplos aqui na sequência, tá? Dado esse objetivo anual que a sua área vai resolver, a gente parte para o passo 3, que é definir qual é o KPI ou os KPIs anuais que você vai ter dentro da sua área para resolver o problema da empresa, certo? Então, aqui, a provocação, como é um roteiro executivo para ter um plano enxuto e realmente estratégico, a ideia é que a gente tenha um KPI e 2 outros KPIs de suporte. Então, no final do ano, assim, independente das submetas, os indicadores que você vai acompanhar, você tem que ter um KPI principal que você vai perseguir dentro da sua área para resolver o problema da empresa. E aí você tem alguns KPIs de suporte que te ajudam nesse KPI principal. De novo, eu já vou dar exemplos aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro. No passo 4, a partir do momento que você tem esses KPIs que você vai perseguir, eu sempre estimulo que a gente tenha até 3 iniciativas estratégicas no ano, tá? De novo, isso aqui não são as tarefas ou o dia a dia da sua área. Dentro da tua área, você vai ter uma série de coisas para resolver. Então, eu sempre separo em 2 blocos. Aqui, deixa eu até desenhar aqui, o desenho vai sumir, mas enfim. Eu separo aqui em 2 blocos. 2 blocos, que são o estratégico e o bloco operacional. Aqui, sumiu o troço, mas enfim. Aqui entra dia a dia. Isso aqui entra dia a dia, ou seja, tudo que a tua área tem que resolver já no dia a dia. Então, são 2 blocos separados, tá? Uma coisa não impede a outra. Nem vai impedir mesmo, porque é impossível a gente criar um plano detalhando tudo que a área tem para fazer. Mas aqui a grande provocação é, dado o cenário da empresa e esses passos aqui que a gente seguiu até agora, quais são os 3 movimentos estratégicos que a sua área vai ter para resolver aquele problema? Beleza? Quando a gente vai para o passo 5, e aqui é muito importante a gente prestar atenção e é desafiador, que é declarar as renúncias da sua área. Então, 100% das empresas que eu atuei como consultor ou como mentor, sócio e hoje sendo executivo de uma empresa, a gente tem muitas prioridades e todo mundo tem um monte de ideia e coisas legais a serem feitas. Porém, dado esse cenário aqui que a gente está fazendo escolhas para resolver o problema da empresa, a gente precisa declarar renúncias. Por isso que eu até aponho aqui como obrigatório, para a gente deixar claro para outras áreas, ou para o seu líder, para o seu chefe, para o diretor, para o sócio, o que a gente não vai fazer. Porque senão entram 300 coisas a serem feitas e a gente não faz nada bem. Tá? Então aqui são renúncias que a gente precisa ter, que a gente não vai priorizar para ficar claro para todo mundo e a gente gerenciar a expectativa da companhia. Beleza, então até aqui a gente está fazendo uma visão meio anual, tá?
isso aqui é quase que imutável, independente de como você vai resolver esse problema aqui, ou chegar nos resultados que a empresa precisa, isso aqui, teoricamente, não muda, né? No mundo dinâmico a gente tem, enfim, nada é talhado em pedra, mas isso aqui não deveria mudar, porque isso aqui é a visão estratégica, direcional, para resolver o problema da empresa ou os problemas ali que a gente falou como mote da companhia. Beleza? Só que como o nosso mundo é muito dinâmico e tudo muda muito rápido, principalmente com inteligência artificial hoje, enfim, o mundo caótico que a gente está vivendo, eu sempre gosto de quebrar no passo 6 uma visão mais enxuta e mais curto prazo em cima dessa visão aqui mais global. Beleza? Então, aqui é fazer um recorte de tudo que você estabeleceu daqui para trás, definindo o foco do primeiro trimestre. Ou seja, dado este cenário até o passo 5, a gente entra aqui no passo 6, que é definir o que é o objetivo ou o foco do nosso trimestre. Aqui a gente entra um pouco mais no detalhe de um lado não operacional, mas talvez um lado mais tático de como a gente quer resolver, porque aí a gente quebra essa visão numa visão mais realista, né? Antes ela é mais direcional, estratégica. Aqui ela é um pouco mais realista, ou seja, dado tudo isso aqui que a gente falou até agora, o que eu quero resolver no primeiro trimestre? Por quê? Aqui é quase que uma lógica de OKR ou OKRs. Se eu pensar já em dezembro, pode ser que fique muito longo, né? O ano muda muito, então aqui a gente consegue definir, quebrar esse plano todo estratégico que a gente está falando com a visão do ano em trimestres para a gente conseguir executar e mensurar de forma rápida se a gente está chegando onde deveria ou não. E aí a gente consegue mudar a rota a cada trimestre para não esperar chegar a novembro e dizer que a gente não alcançou o objetivo esperado. Então a gente consegue aqui mudar um pouco a estrutura. Esse foco do trimestre ele vai ser traduzido em OKRs, né, que eu acabei de falar, ou seja, que objetivo eu tenho para o trimestre e como é que eu vou medir os objetivos do trimestre. E por fim, eu gosto sempre de fechar isso aqui com um lado mais lúdico, digamos assim, que é assumir um compromisso um compromisso pessoal como executivo, ou seja, eu desenhei todo o meu plano do ano, né, o foco do ano aqui, o direcional. Eu estou quebrando isso aqui num trimestre para a gente entender o que vai ser feito nesse trimestre, como a gente vai medir. E agora eu assumo um compromisso como executivo, quase que um manifesto aqui para chegar nesses objetivos que eu tenho. Isso aqui vai ficar mais claro conforme eu passar aqui nos exemplos. Então, isso aqui é quase que um framework mesmo que eu desenhei de maneira, né, uma hipótese, de maneira hipotética aqui, as respostas daquele roteiro que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Quando a gente falou lá, primeiro passo, né, que problema a tua área vai resolver, né, qual que é o principal problema da sua área hoje, aqui tem um exemplo, tá? Então, o que eu coloquei como exemplo aqui? De novo, lembrem-se sempre que precisa ter premissas da empresa e o mote da empresa para construir isso aqui. Não dá para ser especificamente só da tua área sem uma visão global da companhia, senão fica uma visão super míope. E, obviamente, a gente está falando aqui de um plano executivo, não é uma lista de tarefas ou um planejamento estratégico extenso. Aqui a gente está falando de um plano executivo estratégico para você conseguir subir de nível e apresentar isso para a diretoria, para sócios e por aí vai. Então, vamos lá. Exemplo do problema, né? Lembrando que, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que a gente está falando que hoje o mote da empresa e o principal problema dela é baixa previsibilidade de receita e margem devido a pouca disciplina de qualificação e governança de desconto. Beleza? Então, você tem que olhar para a tua área e dizer assim, tá, dado esse cenário e as metas que a empresa tem, como é que a minha área contribui para que a gente resolva esses problemas? Então, o que eu coloquei aqui como exemplo de problema, né? Hoje, o principal problema da minha área é a baixa previsibilidade de receita causada por um funil mal qualificado e negociações que avançam sem critério claro, o que gera retrabalho, desconto acima do necessário e pressão constante em cima do time de liderança. Ou seja, isso aqui é um problema central que você precisa resolver. Dito isso, que objetivo a gente vai ter como área? Então, esse ano, a minha área vai focar em aumentar a previsibilidade de receita com disciplina de qualificação e gestão do funil para reduzir
retrabalho e desconto, protegendo caixa e margem. Ou seja, eu estou respondendo aos problemas da empresa e ao mote da empresa, já dizendo que eu tenho um problema na área, está claro aqui, você já deixou claro qual problema você tem, e você está dizendo aqui que objetivo você tem anual para resolver. Ou seja, você quer aumentar a previsibilidade de receita, né, com mais disciplina de qualificação e gestão desse funil de vendas para reduzir esse retrabalho e descontos para proteger margem e caixa. Ou seja, beleza, eu estou respondendo ao que é o problema da empresa. Até agora, a gente não disse como a gente vai fazer isso. É uma visão estratégica, que é o que o teu diretor, ou sócio, ou gerente, ou líder espera de você. Beleza, para eu resolver esse problema, eu tenho 3 KPIs que eu vou acompanhar no detalhe. Aqui são exemplos, tá? Eles são exemplos genéricos, e aqui tem um ponto importante que eu preciso explicar. Então, quando eu estou falando de KPIs para resolver este problema lá em cima e alcançar esse objetivo, eu tenho um KPI principal. Por que eu ponho um KPI principal? Que assim, tudo pode dar problema, né? Assim, mas esse cara aqui eu preciso acompanhar no detalhe. Então, todo o resto que você vai fazer, ação, ativação, mudança de time, implementação de ferramenta, não importa o como aqui. A gente precisa olhar. O KPI principal vai ser receita realizada versus forecast, ou seja, qual vai ser a minha acurácia do forecast. Então, eu tenho que ter um percentual de desvio entre o previsto e o realizado no trimestre. De novo, o como, o que, depois você vai dizer e você vai estabelecer no teu plano mais tático. Mas agora, a gente está dizendo aqui, para resolver aquele problema de qualificação, etc., a gente vai olhar principalmente para este KPI aqui, e aí você precisa entender dentro da tua área o que você consegue, qual é o KPI principal da tua área, beleza? Quando a gente está falando, então, esse aqui é o KPI principal que a gente vai olhar. Quando eu estou falando de KPIs de apoio, é difícil você ter só uma métrica norte, você precisa ter coisas que apoiam e respondem a esse cara aqui, que é o KPI principal. Então, para sustentar este KPI principal, tem 2 KPIs de suporte que a gente vai usar. O primeiro é a taxa de conversão de MQL para SQL, ou seja, de lead para oportunidade qualificada. Aqui eu vou medir o volume do funil. A qualidade do funil, desculpa. A gente mede a qualidade do funil e não o volume. Lembra que a gente tinha um problema lá de previsibilidade de qualidade de lead? Então, a gente não tinha previsibilidade porque o nosso funil de qualificação era ruim. Então, aqui eu já estou dizendo que eu quero resolver isso. Eu quero acompanhar no detalhe a receita realizada versus o forecast, ou seja, o que eu vou realizar. E o segundo KPI é o desconto médio nas vendas ou a margem bruta média que eu vou ter aqui. Ou seja, lembra que a gente falou de problema de margem que gera pressão no caixa e na liderança, e a gente falou de baixa previsibilidade também no caixa e receita por conta da má qualificação dos leads que chegam? Eu tenho aqui, então, eu vou olhar para receita realizada versus a projetada, eu vou olhar para taxa de conversão de MQL para SQL, ou seja, do lead para oportunidade, e eu vou controlar melhor o meu desconto médio nas vendas, sem dar desconto sem necessidade, ou seja, eu estou arrumando o meu funil, né, os buracos que tinham ali, porque esse é o objetivo que a empresa tem. Maravilha. Aí, quando eu desço aqui mais um pouquinho, ou seja, sair dos KPIs, eu vou partir para as iniciativas. Então, só recapitulando aqui. Eu estou falando do problema principal que a minha área vai resolver, né? Qual que é o problema principal da minha área. Eu estou dizendo e declarando qual o objetivo que a minha área tem para resolver o problema da empresa e seguindo o mote da empresa. Eu já estou dizendo que indicadores principais eu vou olhar enquanto área para chegar nos objetivos e resolver o problema da empresa. Você vê que eu estou sendo bem repetitivo nessa coisa das premissas e nos objetivos da empresa, porque sem isso nada faz sentido. É uma visão míope que não resolve o problema da empresa. Beleza. Para eu chegar nesses KPIs e resolver aquele problema e chegar no meu objetivo, aqui eu listo quais são as 3 principais iniciativas ou movimentos estratégicos que eu terei no ano. Por que 3?
Porque mais do que isso é coisa demais quando a gente está falando de iniciativas estratégicas. De novo, falei aqui já no início, né, no meio dessa aula. Você vai ter uma série de iniciativas táticas, operacionais, dia a dia da sua empresa, mas aqui a gente está falando de movimentos estratégicos, por isso que mais do que 3 são iniciativas demais, porque elas são mais pesadas e são maiores, quase que uma visão do que a gente vai fazer. Então, o primeiro ponto é, eu vou implantar gates de qualificação e avanço no funil, ou seja, critérios obrigatórios por etapa de funil, para eu reduzir, aumentar a minha previsibilidade, reduzir a qualidade dos leads desqualificados, como consequência, a tendência é que a gente converta mais, porque eu estou levando leads mais qualificados e com critério agora para as etapas de funil. Isso aqui, galera, é um ponto muito importante, porque todas as empresas que eu passei, sempre existe uma briga entre marketing e vendas, né, o comercial dizendo que o marketing gerou, quando a gente está falando de empresas principalmente de venda B2B, que o marketing gerou leads desqualificados e o marketing diz que não gerou leads desqualificados, então sempre fica uma briga de empurra-empurra. Então é importante a gente ter essa visão bem estruturada para reduzir esse ruído. A outra coisa é reestruturar a geração e qualificação de demanda, ou seja, eu vou definir claramente quem é meu ICP e o SLA entre marketing e vendas, ou seja, se a gente melhora a qualificação do funil e eu parto para a etapa 2, que é reestruturar essa geração e qualificação de demanda, ou seja, definindo bem quem é o nosso público-alvo, o nosso target, e definindo e provavelmente acelerando o SLA entre marketing e vendas, ou seja, se eu tenho leads mais qualificados, se eu tenho o público correto, eu quero que mais gente passe por esse funil, então eu não posso deixar o meu lead ali muito tempo esperando sem ser atendido. Então, aqui precisa ser um time to lead bem alto para chegar onde a gente deveria. E o terceiro bloco, lembra que a gente falou ali de margem, desconto sem necessidade? Isso às vezes acontece porque a gente quer vender mais, quer acelerar. Então, bota a galera para dentro, se o cara não quer fechar, dá desconto e vai, mas tem muita gente que já tem propensão à compra e a gente não precisaria dar o desconto. Ou seja, as 3 iniciativas respondem aos problemas que a gente tem e eles são projetos grandes, porque não é um projeto que envolve uma área só, são projetos que envolvem várias áreas, são iniciativas estruturais, de tempo, de gente, de ferramenta, de processo, de relação entre pessoas de outras áreas, então são coisas grandes que a gente precisa organizar. Então, passei rápido, mas basicamente que o objetivo, a terceira iniciativa é criar a governança de pricing e desconto, ou seja, criar um playbook claro e aumentar a proposta de valor. Então, por que são iniciativas grandes? Porque se a gente está falando aqui de implementar gates de qualificação, reduzir o SLA dentro dos KPIs, os números que a gente vai acompanhar, eu preciso ter esse playbook, principalmente para o marketing, trazer leads mais qualificados. Ou seja, aqui, se o cara chega mais quente para comprar, eu não deveria ou eu não tenho necessidade de dar desconto para esse cara, porque ele já chegou mais qualificado, ele entende melhor o que é o meu produto e gera mais valor para ele, então ele passa mais rápido. Passo 5, renúncias. Então, aqui, lembra que eu falei da gente eleger as renúncias? Não dá para fazer tudo, né? E isso é uma ilusão, achar que a gente vai conseguir fazer tudo para resolver os problemas que a empresa tem. Então, além de declarar que objetivo você tem, qual vai ser o foco, o que você quer resolver, que indicadores você vai acompanhar, quais são os seus movimentos estratégicos, a gente precisa listar quais são as renúncias para gerenciar a expectativa com os nossos stakeholders, enfim, líderes e liderados, tá? Então, aqui tem 4 renúncias que a gente vai fazer para gerenciar a expectativa do nosso público interno. Primeiro, perseguir volume de leads sem critério de qualificação e fora do ICP para bater o número de topo de funil. Então, lembra que eu falei lá que, não vou recapitular todos os problemas, enfim, volta um pouquinho o vídeo aí, mas aqui a renúncia e estabelece premissa é que se o marketing tem uma meta de geração de lead qualificado, na cabeça do marketing ou ali nas metas que se tem, vamos socar lead, bota para dentro para eu bater minha meta de topo de funil. Então, aqui a renúncia eu não vou fazer isso. Eu vou perseguir exatamente quem é o meu ICP para que eu tenha leads com critério e não sem critério. Beleza? Segunda renúncia, manter oportunidade no funil sem próximos passos claros, ou seja, o deal parado vira ilusão para o forecast, ou seja, eu tenho um pipe super inflado de leads que eu gerei
e que a gente entende que não tem próximos passos, que às vezes ele não está quente, mas está no pipe, e ele gera uma ilusão de previsibilidade. Conceder desconto para compensar a falta de proposta de valor ou para fechar a qualquer custo. Então, de novo, pressão de caixa, margem apertada, desconto de qualquer jeito. A gente está dizendo que a gente não vai ceder desconto. Isso aqui é quase que um acordo em comum, por isso que os projetos são grandes. Às vezes, não é uma iniciativa só da sua área, precisa envolver outras áreas. E a gente está dizendo que não vai conceder desconto a qualquer custo. E aí eu tenho um alinhamento com o marketing ou com outras áreas para que a gente consiga ter uma proposta de valor clara para quando esse lead chegar, ele está mais propenso à compra. Quarta renúncia aqui é negociação e propostas customizadas para o cliente fora do perfil quando o esforço não fecha ou destrói margem. De novo, a gente já tem um esforço de aquisição de lead, de qualificação desse lead, de venda. Então, a ideia é que a gente não tenha essas negociações e propostas super customizadas para fechar a qualquer custo. Então, essas aqui são as renúncias que a gente vai ter para resolver os problemas e os objetivos que a gente tem. Aí, turma, aqui, fazendo um recorte, essa aqui é uma visão anual e global da tua área, bem alto nível, tá? Aqui não tem definição de tarefa, do como você vai executar a ferramenta, o plano da área. Aqui a gente tem um problema principal que a sua área tem para resolver o problema da empresa, o objetivo principal que a tua área vai focar para resolver, de novo, o problema da empresa. Quais são os principais indicadores que você vai acompanhar para chegar nos números que precisa, as iniciativas estratégicas que você vai ter para chegar nesses números. Uma coisa muito importante que eu não falei aqui, falei que ia falar e não falei, né? Aqui os números e os KPIs estão genéricos. O ideal aqui é que a gente tenha os KPIs numéricos, tá? Então, assim, quando eu falo de receita realizada versus o forecast, a gente precisa ter isso aqui já projetado, porque isso aqui é uma conversa genérica. Aqui eu preciso ter... Já até escrevi errado. Aqui a gente precisa ter os números, ou seja, qual é o forecast? O que eu tenho de previsibilidade para resolver e qual é o desvio de percentual entre um e outro, né? Com base histórica. Quando a gente está falando aqui de taxa de conversão de MQL para SQL, vamos pegar a base histórica para listar para definir onde a gente realmente quer chegar. Então, aqui é importante que a gente tenha os números e não só essa visão mais genérica, que é o que eu fiz só como exemplo para falar aqui nessa aula. Mas a ideia aqui é que a gente tenha essa parte de forma numérica, base histórica e clareza nessa acurácia. Ou seja, qual é o desvio que a gente pode chegar? Qual é a previsão? Qual é o projetado? O que a gente tem de receita realizada? Mesma coisa aqui embaixo, tá? Desconto médio. Qual é o percentual que a gente tem de desconto médio histórico e qual é o percentual que a gente vai aplicar aqui, beleza? Eu tinha esquecido de falar isso, mas enfim, vamos lá. Até aqui, então, voltando, né? Quando a gente fala de KPIs, a gente falou de iniciativas estratégicas que a gente tem como área, a gente falou das renúncias, ou seja, os focos, o que a gente não vai fazer, que é muito importante. Aqui a gente quebra para uma visão mais operacional, mais dia a dia mesmo, aqui é a vida real, né, executar agora. Senão a gente fica com uma visão muito genérica, uma visão lá do futuro, e a gente precisa trazer isso para a realidade. Então, o passo 6 desse plano é foco trimestral. Dado o cenário acima, qual é o foco do trimestre? Aqui, eu quebro aquele objetivo no trimestre, ou seja, vamos supor que a gente tenha feito esse plano em dezembro, né? Então, para janeiro, fevereiro e março, dado aquele cenário estratégico que eu acabei de apresentar, o que eu quero fazer de fato no Q1 para a gente começar a entender o passo a passo se o que a gente está se comprometendo, o resultado está chegando. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, no Q1, precisa ser verdade que o funil passa a ter critérios claros de qualificação e o avanço com governança de forecast e desconto funcionando, para que a receita fique previsível e a margem deixe de ser negociada no imprevisto. Ou seja, nesse primeiro trimestre, eu preciso ter os meus critérios de funil implementados. Por isso, a gente está falando aqui de implementar gates de qualificação e avanço no funil, ou seja, os critérios obrigatórios. Então, aqui no trimestre, eu quero ter isso implementado para que eu
diminua o problema que a empresa tem. Isso é o que compete à minha área e áreas paralelas. Beleza. Aí, tendo esse foco do trimestre, o que você quer executar, porque aí a gente consegue quebrar em fases. De novo, né? Não fica uma visão muito ampla. Eu consigo dizer o objetivo anual que eu tenho, onde eu quero chegar, o que eu vou resolver, e eu consigo quebrar isso no trimestre para eu colocar em prática de fato. Dado o foco do trimestre, o que você vai executar, a gente cai para os OKRs do trimestre. Ou seja, qual é o objetivo desse OKR, então? Como é que eu vou acompanhar se eu estou conseguindo resolver esse cara aqui? Na prática, o que eu vou fazer? Implementar a base de governança comercial para tornar a receita previsível com funil qualificado e disciplina de desconto. Beleza? Esse aqui é o objetivo que eu tenho, certo? Como é que eu vou mensurar para saber se eu estou chegando lá e resolvendo esse problema? Primeiro ponto, critérios de qualificação e avanço, o KR1, né? Como é que eu vou acompanhar? O Key Result 1. Critérios de qualificação e avanço de gates implementados e usando 100% das novas oportunidades a partir do mês no segundo trimestre. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu vou construir e implementar esses gates e qualificação. Então, aqui entra o processo de construção desse modelo. Porque até agora eu só disse que eu ia fazer, o que eu estou imaginando, o que eu quero resolver. Aqui está claro, eu preciso resolver isso. Então, aqui eu tenho que ter resolvido. Aqui é binário, fez ou não fez. KR2, acurácia do forecast mensal dentro de 10% do previsto é realizado até o final do trimestre. Ou seja, eu tenho um indicador numérico aqui que é super importante da gente ter, igual eu falei ali em cima dos indicadores principais. Quando a gente entra no KR3, desconto médio reduzido em X, aqui o número você vai colocar, sei lá, qualquer número, você vai ter que fazer conta, mas aqui é exemplo, então, desconto médio reduzido em X pontos percentuais ou margem bruta mais X pontos percentuais nas vendas fechadas no trimestre, com alçadas de aprovação formalizadas e registradas. Então, lembrando que o problema da empresa era previsibilidade de receita, pressão no caixa, pressão nas lideranças, porque a gente não tinha esse critério tão bem definido. Dentro da minha área, eu estou dizendo que eu vou resolver isso, e aqui eu já declaro o quanto eu vou reduzir de desconto médio para que a gente melhore a nossa performance de margem, ou seja, desconto médio reduzido em X%. Vamos supor que a gente dava 20% de desconto na média para toda a base de clientes e venda que chegavam aqui. Aqui eu estou dizendo, né, você não vai reduzir drasticamente, senão suas vendas vão despencar. Mas aqui eu estou dizendo que eu vou reduzir em, sei lá, 3% ou 10%, não sei, tem que fazer conta. No próximo trimestre, a gente vai revisitar isso aqui e vai ver o quão mais a gente vai reduzir. De novo, só reforçando, né? Quando a gente está falando aqui, dois KPIs que a gente ia acompanhar o desconto médio, esse aqui é o KPI do ano. Por isso que a gente quebra em trimestre para dizer, dado que eu preciso reduzir em X% o desconto médio para chegar neste resultado, neste trimestre aqui, eu vou reduzir tanto, para que no final do ano, em dezembro, eu consiga ter o resultado que eu me propus na minha visão mais estratégica. Beleza? No fim, eu entro com o meu compromisso pessoal que eu tinha falado para vocês como executivo, né? Então, eu vou sustentar a disciplina de qualificação e de desconto, mesmo quando bater a ansiedade de empurrar o deal para o funil ou cortar o preço para fechar no final do mês. Então, aqui, em cima desse plano inteiro que a gente desenhou, a gente está falando nesse plano inteiro que a gente vai perseguir lead qualificado, vai criar critério, vai reduzir o percentual de desconto, vai aumentar a qualificação dos leads. Eu estou me comprometendo a, mesmo na pressão, manter essa qualificação dos leads que a gente tem e a estrutura ou premissas que a gente criou para descontos. Ou seja, a gente não fecha de qualquer maneira o lead, porque a companhia tem um objetivo a seguir e a gente precisa ter esse compromisso. Então, turma, é basicamente isso aqui a apresentação do roteiro. Eu queria ter sido mais sucinto, mas eu falo bastante, então eu acabei passando aqui do ponto, mas isso aqui é uma visão legal para quando você for cobrado por um planejamento realmente estratégico, para que você não leve uma lista de tarefas ou iniciativas, porque o seu líder está pouco se lixando para como você vai fazer. Alguns gostam, né? São mais microgerenciadores, mas na prática, assim, o ideal é que a gente tenha uma visão mais estratégica. Então, é menos o que você vai fazer, né, qual é a ação que você vai fazer, isso é um problema seu e da sua área,
e muito mais a sua visão estratégica em cima do problema da empresa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu feedback aqui embaixo. Me acha nas redes sociais, me encontra lá, Thiago Cid, e a gente conversa mais em outro momento.